Bom dia, galera. Hoje nós vamos falar sobre jejum e comida de verdade. Muitas coisas a gente foi perdendo, né, no decorrer do tempo, com a manipulação aí das grandes indústrias farmacêutica, alimentícia. E a gente foi se perdendo, né, com tudo isso. A gente vive numa sociedade que se você fala que não tá comendo, as pessoas já entram em desespero, né? Porque a gente aprendeu, isso a gente aprende na faculdade, inclusive, né? Educação física, nutrição, medicina, que a gente precisa comer a cada 3 horas, não pode ficar sem comer. E aí se a gente for pensar lá atrás, né, nos nossos antepassados, nossos avós, tataravós, enfim, essa galera, eles não comiam toda hora, né? Até porque antigamente não tinha geladeira, não tinha esse estoque absurdo de comida que a gente tem hoje, né? Então, oi Valdina, então a gente foi perdendo um pouco a mão, né, com o passar do tempo. E se a gente for olhar hoje para nossa sociedade, as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Então as pessoas estão cada vez mais doentes, com mais sintomas e cada vez se entupindo mais daquilo que não deveria estar consumindo. Gente, tá bom com o fone? Se eu tirar o fone, fica ruim? Eu vou tirar aqui só para fazer um teste, tá bom? Só um minutinho. Fica bom sem o fone também? É porque eu quero ver as mensagens que vocês estão mandando e com o fone ele tem que ficar apoiado ali em cima. Isso aí, mandem os coraçõezinhos, porque diz que quando vocês clicam nos coraçõezinhos, mais pessoas veem quem tá ao vivo. Se vocês quiserem mandar por direct também, no aviãozinho aí, essa live para as pessoas que vocês conhecem. Enfim, eu vou começar a falar um pouquinho. Para a gente entender sobre o jejum, a gente precisa entender sobre alimentação, sobre comida de verdade. Uma pessoa que ela consome muito processado, muito industrializado, muito açúcar, e quando eu falar de açúcar, eu vou explicar sobre isso, é uma pessoa que ela não consegue praticar jejum. E por quê? Nós temos 2 fontes principais de energia, né, que gera energia para o nosso corpo, para que a gente possa estudar, trabalhar, fazer tudo o que a gente precisa. Uma delas é a glicose, né, e a glicose é açúcar. Então, tudo que você consome de carboidratos, açúcar mesmo, né, de forma mais direta falando, né? O açúcar de mesa, o açúcar encontrado nas frutas, o açúcar encontrado nos pães, nos bolos, nas massas, nos amidos, né? Nas raízes, tudo isso é açúcar. Para o seu sangue é açúcar, para o seu corpo é açúcar, para o seu metabolismo é açúcar, para o seu pâncreas é açúcar. Então o pâncreas, quando a gente consome qualquer alimento, o nosso pâncreas ele produz o hormônio insulina. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a insulina. A insulina nada mais é do que um hormônio muito abençoado que Deus deixou para que equilibrasse todo esse açúcar no nosso sangue. Então, a insulina pega essas moléculas de glicose, e uma pessoa saudável, ela precisa de uma molécula de insulina para uma de glicose. Pega essa glicose, leva para dentro das células e aí vai distribuindo para o cérebro, para os músculos, né, para que a gente possa funcionar de forma harmônica. Uma pessoa saudável. Mas com o passar do tempo, a gente começou a consumir muita glicose, né? Por meio dos pães, por meio dos pacotes, por meio da farinha, por meio do açúcar, por meio das frutas muito doces, porque lá atrás as frutas não eram tão doces como são hoje em dia. Hoje em dia as frutas são modificadas, quanto mais doce, melhor. Se o mamão não tiver doce, não tá bom. Se a melancia não tiver doce, não tá bom. Então, os alimentos estão cada vez mais doces.
Então, o que acontece? Nosso corpo, o nosso pâncreas precisa produzir muito mais insulina para equilibrar toda essa glicose. Então, imagina, no café da manhã você come pão, você come fruta, você toma leite, tudo isso, leite também é açúcar, tá? Tudo isso é açúcar, é glicose. Então, entra no seu corpo como açúcar. A insulina, ela começa a subir demais. E a gente acha que insulina é apenas um assunto para diabéticos, né? E não, porque todas as doenças, todas as inflamações, todos os sintomas, a fadiga, a dor de cabeça, a rinite, a sinusite, as dores de joelho, as inflamações de pele, tudo, gente, está relacionado com alto índice de açúcar no sangue, né? Alta insulina. Insulina, quanto mais estiver alta, e aí a gente tem um nome conhecido como resistência insulínica, mais resistente insulínico a gente vai ficar, porque eu preciso de muitas moléculas de insulina para equilibrar todo esse açúcar. Ah, mas Vivi, eu treino. Então, quem treina geralmente consome tipo o açúcar para poder treinar. Então, todos esses alimentos que eu falei que contêm açúcar são alimentos que geram energia, mas não geram nutrição. Quando você não está nutrido, você não consegue praticar jejum, né? Então, por isso que a alimentação ela anda muito de mãos dadas com o jejum. Se uma pessoa que consome muito açúcar não consegue praticar jejum, não consegue. Por quê? Porque a glicose ela queima rápido. Então, quanto mais eu consumo carboidratos e açúcares, mais esse açúcar ele é consumido de forma rápida, porque o nosso corpo ele sempre vai querer o conforto, então ele sempre vai usar o que é mais rápido, o que é mais prático, o que eu não preciso muito esforço. E aí o que acontece? A insulina está alta, gordura é estocada. Por quê? Porque tudo no nosso organismo começa a ficar inflamado. Então, um organismo inflamado, um corpo inflamado, ele vai o quê? Trazer sintomas, cansaço, fadiga, dor de cabeça, rinite, sinusite, coisas que você acha que no dia a dia é normal, que é por conta do pó, que é por conta do tempo que mudou, que é por conta de alguma hereditariedade, né? Porque meu avô tinha, minha avó tinha, minha família toda tinha. E não, gente. O que nós, às vezes, carregamos na nossa vida são hábitos, né? São hábitos dos nossos avós, dos nossos pais, e a gente vai postergando isso e achando que isso é normal. Obviamente que esses sintomas, eles acompanham a gente, né? Tiago Milores na área. Então, a gente acha que é normal e não é normal. E o que acontece? Por que a gente vai acumulando aquela gordurinha? Então, as mulheres, por exemplo, Vivi, eu treino pra caramba, eu corro, eu treino, por que eu não consigo perder aquela pochetezinha, aquela gordurinha? Porque você está economizando gordura e queimando só glicose, né? Então, por que a alimentação ela faz todo sentido em todas as questões que a gente quer falar de saúde? Se eu quero perder gordura, se eu quero tirar os sintomas da minha vida, a saúde precisa entrar. Se eu tô tendo muitos sintomas, se eu tô tendo muita gordura corporal estocada, é porque tá faltando saúde. E isso, gente, não só sou eu que estou falando, isso os estudos mostram, isso os artigos científicos mostram, os médicos da saúde mostram isso, né? Mas Vivi, por que quando eu vou no médico, meu médico não fala para eu mudar minha alimentação? Esse é um assunto que, assim, a gente não precisa ter muito entendimento para saber que tudo gira em torno dos interesses. Então, eu não posso trazer saúde para você se isso vai me causar um déficit, né, econômico. Então isso é um assunto que a gente chega a ser até polêmico, né? E também porque os médicos eles não estudam nutrição, né? Isso que eu tô falando para vocês, gente, você não aprende na faculdade apenas. Isso são estudos que você precisa fazer a respeito, né? Então, se você for pesquisar a respeito mesmo, profundamente, buscar revistas científicas que falam sobre o assunto, você vai ver sobre isso. No normal, você não vai saber sobre isso. Então, eu preciso o quê? Equilibrar a insulina. Para eu equilibrar a insulina, quando minha insulina está equilibrada, está ok, aí eu começo o quê? Ganhar saúde, né? Porque a insulina, gente, uma molécula de insulina para uma de glicose
é um ser humano saudável, é um ser humano que se ele comer um pouquinho ali de açúcar, quando eu falo açúcar vocês entendam, né? Pode ser a pizza, pode ser o brigadeiro, mas pode ser o arroz integral, pode ser o feijão, pode ser os grãos, né? E esse é um outro assunto que eu vou tocar daqui a pouco. Quando a gente fala comida de verdade, a gente está falando sobre o quê? O que Deus deixou pra gente, né? Plantas, bichos, né? Algumas frutas, as frutas de hoje que o homem manipula para que elas não tenham semente, para que elas sejam cada vez mais doces, não foi isso que o Criador deixou pra gente. Se você for para Gênesis 1, você vai ver que Deus deixou ali pra gente todas as coisas, né? Ele fala sobre a semente, sobre os animais, sobre as frutas, né? As árvores frutíferas, e deixou para que a gente dominasse sobre essas questões. Mas hoje o que a gente vê? Uma falta de equilíbrio em todas as coisas. Então, a gente passou a ser manipulado pela indústria alimentícia. Então, às vezes, quando eu falo sobre comida de verdade, jejum, as pessoas falam, ai, mas como assim? Jesus jejuava, os homens de fé, os homens da Bíblia jejuavam, os nossos avós, os nossos tataravós, eles jejuavam de forma natural, isso não era um esforço, uma penitência, um sacrifício, porque a gente comia quando tinha o alimento, quando tinha caça, né? Então, como que o nosso corpo funcionava sem glicose naquela época? Hoje a gente tem o acesso, né, o estoque na nossa despensa, mas antes não tinha. Então, quando a gente tira a glicose, a gente passa o quê? Usa a gordura corporal como fonte principal de energia. É como um carro que usa gasolina adulterada e um carro que usa gasolina aditivada, gasolina azul. A gente sabe que o desempenho, ele é muito melhor. A gente sabe também que talvez o carro pode até funcionar com gasolina adulterada, mas vai chegar uma hora que vai dar problema, né? Então, assim, a proposta da gente praticar jejum e comida de verdade é pra gente viver uma vida de plenitude, uma vida sem sintomas, uma vida sem dores, uma vida sem doenças, uma vida, gente, onde diabetes, onde Alzheimer não ataca a gente, né? Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte. E isso a gente faz com o quê? Com alimentação. Então, por que a alimentação é tão importante para quem é praticante de jejum? Porque se você não conseguir se alimentar da forma correta, você não consegue praticar jejum, né? E jejum nada mais é do que dominar. Dominar sobre todas as coisas, né? Deus, quando criou lá em Gênesis todas as coisas, ele disse, ele criou tudo. Primeiro ele criou todas as coisas e depois ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. E o jejum nada mais é do que nos ensinar a ter domínio, além de ser totalmente curativo. O jejum ele é uma cirurgia da natureza. Quando os praticantes, e aqui eu tenho várias pessoas que praticam jejum, e eu vou chamar daqui a pouco algumas pessoas que estão praticando, que estão comigo até na consultoria, para falar um pouquinho do que mudou na vida. Para quê? Para que vocês entendam que o jejum não é penitência, não é sofrimento, mas para quem? Para quem faz da forma correta. Então o jejum te dá muita disposição porque você está funcionando com gasolina aditivada, que é a sua gordura corporal. Nós temos um estoque, então assim, se está sobrando é porque está disfuncional. A gente precisa de algo que é funcional no nosso corpo. Se tem excesso, não é funcional. Então vai dar o quê? Inflamações. Então se tem inflamações e uma pessoa que tem muitas inflamações, a gente pode considerar que ela já está resistente à insulina. Ela pode já estar com síndrome metabólica. Ela já pode estar com sintomas que ela acha que é normal, mas que não é. Então assim, se você pratica atividade física, ou mesmo que você não pratique, porque a gente está fazendo jejum e comida de verdade com várias pessoas que eu tenho acompanhado que não está conseguindo praticar atividade física e tem perdido muito. E tem ganhado muita saúde, tem perdido muita gordura e ganhado muita saúde. Então, como? Se elas não estão praticando atividade física nesse tempo de isolamento, né? Alguns até conseguem praticar, mas outros não. Então, assim, quando você pratica jejum, você aumenta os seus níveis de hormônio de crescimento, que é o GH. Tem gente que faz aplicação de GH. Né? A gente que pratica jejum, a gente tem isso de forma natural, porque nosso Deus deixou a gente perfeito para tudo funcionar em harmonia. Saúde é tudo funcionando em harmonia, né? Já as doenças é quando tudo está desequilibrado. Então, assim,
Se a gente só consome glicose, então você consome glicose no café da manhã, aí daqui 2 horas você vai e consome mais glicose, porque você tem que comer uma frutinha. Aí você vai, prepara o almoço, aí é o arroz, é o feijão, é a batata, é a mandioca, mais glicose. Aí depois de algumas 2 horas você vai e come mais um lanchinho. No final da... Então assim, às vezes a gente faz 5, 6 refeições num final de dia, cheio do quê? De energia. Então glicose é energia, não é nutrição. Entendem? Então, o que eu preciso, Vivi, para praticar jejum? Estar nutrido. Uma pessoa que não está nutrida não consegue praticar jejum. Então, por quê? Porque ela sente fome, porque glicose queima rápido, glicose queima muito rápido. Então, o seu corpo ele vai sempre consumir glicose, e quanto mais glicose você consome, mais ele pede, e aí você consome e logo você está com fome. Você consome e logo você está com fome. Por quê? Porque queima rápido. E isso vai gerando inflamações, vai gerando as ites da vida. Vocês sabiam que Alzheimer é o diabetes tipo 3? E eu tenho o prazer de dizer que a minha sogra, de 87 anos, está praticando jejum. Está praticando comida de verdade. E assim, a gente já tem percebido melhoras absurdas na saúde dela. Ela sempre foi saudável, sempre praticou exercício, sempre comeu bem, mas de um tempo para cá a gente começou a inserir ela nisso. E ela fez essa semana 24 horas de jejum com 87 anos e passa muito bem. Como? Como a gente explica isso? Se tirou o carboidrato. Por quê? Porque ela está usando a gordura corporal. Mas esse processo exige o quê? Exige renúncia, exige uma mudança de comportamento, exige uma mudança de mentalidade, né? De achar que a gente toda hora... Olha lá a Paulinha falando, ó, corre em jejum e sente super bem. Eu também, Paulinha, eu fiz minha primeira meia maratona em jejum. Aliás, eu comecei a praticar muito jejum por conta da corrida. Porque eu não conseguia tomar café, eu não conseguia me alimentar com carboidratos e eu me sentia mal por isso, porque as pessoas falavam, não, você tem que consumir, porque senão você não... Gente, eu ficava muito melhor quando eu corri em jejum. Fiz minha meia maratona com 18 horas de jejum e eu fui comer só depois de 5 horas, fui pro mercado depois da minha prova, fiz compras, e assim, mercado é só para fazer compras de produto de limpeza, tá, galera? Só para vocês saberem. E no dia seguinte eu tava treinando, Paulinha. Tava treinando, assim, 0 dores, porque a recuperação de treino, a recuperação para quem treina no jejum é uma coisa absurda. Por quê? Porque as fibras não estão inflamadas, não tem inflamação quando você não consome carboidratos, né, que é o açúcar. Mas, Vivi, tudo é açúcar, praticamente tudo tem açúcar. Tudo tem açúcar, tudo tem carboidratos, tudo que a gente vai consumir. Só que tem os carboidratos de baixo amido, né? Então, assim, o que é baixo amido? Tudo que é raiz tem muito amido. E quando tem muito amido, tem muito açúcar. Então, as batatas, as mandioquinhas da vida, as mandiocas, tapioca, aveia, que são os grãos, todas essas coisas têm muito amido, né? E quando tem muito amido, aumenta muito o índice de açúcar no sangue. Quando aumenta muito o açúcar no sangue, eu preciso de muita insulina para equilibrar tudo isso. Insulina alta é uma coisa que vocês não podem esquecer. Que a insulina estando alta, a gente vai ter muitas inflamações, né? A gente vai ter muito cansaço. Então, às vezes as pessoas falam, Vivi, eu sinto muito cansaço, mas será que é só porque eu durmo pouco? Também, gente, porque assim, tudo influencia a nossa saúde. A gente precisa trabalhar o nosso mental, então você precisa meditar, você precisa treinar, você precisa comer direito, você precisa dormir bem. É uma questão de fatores, é uma soma de fatores que vai potencializar a sua saúde. Quando saúde entra, galera, o que é disfuncional sai. Seja um sintoma, seja o cansaço, seja a gordura. A gordura é o de menos. Todo mundo que pratica sabe que quando você começa a praticar comida de verdade, jejum, não tem como a gordura ficar. Por quê? Porque se ela estiver disfuncional, ela vai sair. E aí as pessoas falam, mas eu já sou magrinha, Vivi, eu não quero emagrecer. Galera, é assim, ó. Você tem que saber que se você não quer perder volume, você tem que ganhar o quê? Músculo. Eu sou magrinha, eu tenho 47 quilos, né? 48 agora deve estar. Mas o que? Eu tô com 14% de gordura corporal. Eu quero baixar. Por quê? Porque eu não quero ter gordura disfuncional. Eu quero ter gordura que seja
eficaz para o meu funcionamento de sistema, de corpo, de tudo. Eu quero ter musculatura para ficar compacta, para ficar definida, para ficar durinha, porque a gordura ela faz volume, mas ela não deixa a gente ao toque agradável, né? E além do que? Além de não ser funcional para o nosso sistema em geral, né? Então, o que for disfuncional vai sair. Sejam as doenças ou seja a gordura. Então, assim, o que a gente como magrinha tem que fazer? Treinar musculação pesado. Porque se você pratica jejum, você vai elevar os seus índices de hormônio do crescimento, que é o GH. E aí você vai ganhar musculatura, né? Mas para eu ganhar musculatura, eu preciso me alimentar da forma correta. Para eu praticar jejum, eu preciso me alimentar da forma correta. Eu não consigo praticar jejum. Meu último jejum foi de 3 dias, 72 horas. Eu tô tentando fazer um mais prolongado de 5 dias, mas o que acontece? Para você entrar num jejum de 5 dias, 3 dias, enfim, um jejum mais prolongado, você precisa estar bem nutrido. E quando eu digo de nutrido, não significa que eu não esteja me nutrindo, porque todas as minhas refeições são bem nutritivas. Mas você precisa pelo menos se preparar ali uma semana fazendo 2 refeições. Eu não consigo mais praticar 2 refeições. Então, geralmente eu pratico 24 horas... como e fecho de novo, só vou comer 24 horas depois. Por quê? Porque eu como comidas nutritivas, então eu não sinto fome. Eu tenho disposição, eu treino, eu faço todas as coisas que eu preciso fazer, meu dia é muito corrido, e tudo fazendo uma única refeição. Mas para eu fazer um jejum mais prolongado, eu preciso pelo menos ter 2 refeições aí me dando essa nutrição para que eu fique mais dias ali. Até porque eu tenho pouca gordura corporal. Nós estamos um período mais frio, então para o meu corpo se manter aquecido, eu gasto mais energia, mais gordura para poder me manter aquecida, né? Então tem uma série de fatores. E como eu não consumo muita energia externa, o que meu corpo consome é o que está interno. Então, obviamente, você fica mais definido, você sente um pouco mais de necessidade de consumir alimentos mais calóricos, né? Mas, enfim, eu queria saber se vocês têm algo aqui que eu falei. Eu tô falando muito rápido, gente, né? Isso é sintomas do jejum também, tá? Olha, Lilian falando que treina todos os dias em jejum. Treinar em jejum é a melhor coisa que a gente pode fazer. E outra coisa assim, ó. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não consigo fazer jejum se não for por objetivos específicos. O jejum nada mais é do que a gente dominar. Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer, principalmente na consultoria, é o quê? O jejum nos traz domínio sobre todas as coisas, sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que a gente vai falar, sobre os alimentos. Então, assim, tudo que me domina, se eu não consigo dominar um pão, se eu não consigo dominar o açúcar, eu não posso falar que eu tenho domínio, né? Então, o jejum ele vai fazer o quê? Me ajudar a dominar, me ajudar a ter domínio sobre aquilo que me domina, entendeu? Então, quando eu começo a praticar o jejum, naturalmente o meu corpo começa a entrar em harmonia em todos os sentidos, né? Começa a trazer para mim uma autoconsciência e um autoconhecimento de que muitas vezes a gente está comendo apenas por hábito, muitas vezes a gente está comendo apenas porque a gente está com sede, a gente acha que é fome. Então, eu estou fazendo um curso que chama alimentação intuitiva, que traz pra gente essa consciência de você saber quando é fome, quando é vontade de comer, quando é hábito, né? Então, vocês precisam, o jejum traz isso, vocês começam a ter uma percepção de quem é vocês, de que você domina sobre as coisas, né? Não significa que você não vai ter vontades. A gente vive numa sociedade que a oferta do açúcar é muito grande, gente. É muito grande. Você vai em qualquer lugar, você fica assim, no começo eu ia ao mercado e eu falava, gente, mas o que eu vou levar para casa? Porque quando você começa a ler rótulo, que é outra coisa que a gente precisa aprender a fazer, é ler rótulo, porque às vezes está lá escrito diet, fit, light. Galera, esquece, porque isso tudo é enganação.
Lembrando que a indústria nunca vai colocar algo na prateleira do qual ela não tem interesse de vender, mesmo que ela manipule a informação. E por que que o conhecimento precisa chegar até vocês? Eu tenho dito que o conhecimento liberta, né? A palavra de Deus diz isso. Conhecimento liberta. Mas hoje a gente tem um excesso de informação, que não significa que seja conhecimento, porque quando é conhecimento você é liberto. Ai, Vivi, mas eu sei que o açúcar faz mal, mas eu não consigo deixar. Você não foi liberto. Por quê? Porque falta o conhecimento chegar. E o conhecimento só chega quando você se envolve com aquilo que você tem a informação. Você precisa de envolvimento, de relacionamento, de intimidade. Quando você se relaciona com a informação, aquilo passa a ser conhecimento. Quando é conhecimento, você é liberto. Então, vocês precisam conhecer e vocês precisam estudar. Por quê? Porque a indústria ela não vai facilitar. As pessoas não vão facilitar. As pessoas vão falar pra você, que isso, boba? Um pouquinho pode. Que isso? Não tem problema de vez em quando. Tudo tem que ser com equilíbrio. Não é o que a gente ouve muito? E aí eu fico pensando às vezes, né? Essas pessoas que às vezes falam isso pra gente, que tudo tem que ser com equilíbrio. Qual é o equilíbrio que elas têm sobre a própria vida? Sobre as próprias escolhas? Qual é o equilíbrio que as pessoas têm sobre o dizer não pra algo que talvez seja lícito, mas que não convém? Porque se eu sei que aquilo eu vou consumir e o prazer vai ser de 30 segundos, mas as consequências serão muitas vezes de sintomas que vão só potencializando a doença e não a saúde, por que eu vou consumir? Eu preciso ter domínio sobre isso, entende? E o jejum ele traz o que, gente? Esse domínio. E quando você vai dominando, isso vai te dando uma força tão grande, um poder tão grande, você vai sentindo os benefícios no seu corpo, os sintomas vão saindo. Gente, eu era uma pessoa que meu marido sabe, e ele tá aqui pra falar, que eu vivia em farmácia comprando remédio. Por quê? Porque sempre tinha uma sinusite, uma cistite, sempre tinha uma inflamação. Se vocês precisarem de uma qualquer, sei lá, um Novalgina, eu não tenho em casa. Graças a Deus. Hoje o meu dinheiro, ele é investido em comida de verdade, sabe? Em coisas que realmente vão me trazer saúde. Então, quando você começa a viver e experimentar isso no seu corpo, a disposição, eu precisava dormir todo dia depois do almoço. Entende? Eu não conseguia acordar cedo. Entende? Então, quando você vê que o jejum te traz todos esses benefícios, toda a cura, o seu comportamento, a sua pele, o seu cabelo, as suas unhas, tudo melhora. Tudo melhora, tudo melhora. Despertador você não precisa mais. Você tem uma energia pra... Gente, assim, é uma coisa surreal, é absurda. Absurdo. E eu tinha sinusite sempre, né? E aí, tipo, mudava o tempo, eu falava, ai, mudou o tempo. Putz, sinusite chegava, com toda certeza. E quando você começa a experimentar todos os sintomas no seu corpo, você fala, não. E a questão, assim, do físico, gente, do físico. Sempre fui magra, mas sabe aquelas magras que tem aquela barriga aí, tipo aqueles culotes aqui do lado? Era eu não conseguia. Eu falava, Ricardo, eu vou fazer uma cirurgia. Eu vou fazer, porque assim, eu faço lipo que vocês possam imaginar aí, lipocavitação, crio não sei o do que, todos os procedimentos estéticos que vocês possam imaginar, eu já fiz, todos, né? E aquela barriguinha nunca saía. Eu treino há 10 anos, corria, treinava e a barriga nunca saía. Quando eu resolvi de verdade largar o bolinho, né, e isso está relacionado ao emocional, porque na minha família sempre a gente tinha o encontro da família para poder fazer cafezinhos da tarde e tal. Então, às vezes você precisa perceber se o alimento ele está mais relacionado ao seu lado afetivo e emocional do que realmente necessidade. Então, quando eu decidi, falei, não, eu decido, eu quero envelhecer com saúde, eu quero ter saúde, eu quero ter disposição, eu quero ser uma pessoa feliz, né? Tudo está relacionado com a alimentação. Vocês sabiam que a depressão, se a gente for pensar no nome depressão, é algo que deprecia.
Se a gente está comendo alimentos que estão depreciando o nosso corpo, o nosso sistema, a depressão ela vai se instalar. A depressão, tem estudos que falam isso, que a depressão tá muito associado com o alto consumo de açúcar. Entendeu? Eu tive depressão. Eu tive síndrome do pânico. Eu era uma pessoa que todo dia eu comia o pãozinho da tarde. Integral, mas comia. 10 grãos, 20 grãos, né? Quanto mais grão, melhor. Só que não. Os grãos não foram feitos pra gente comer. Nos grãos contém um produtinho ali, que os próprios grãos... Os grãos, na verdade, gente, nada mais é do que um grãozinho para você plantar e nascer uma plantinha. Isso é um grão. Diferente das sementes, né? A Bíblia diz, e depois quem são os entendedores de Bíblia pode ler, em Gênesis 1 fala sobre as sementes, aquilo que Deus deixou, e eu estava lendo sobre isso. Os grãos não são pra gente comer, mas a indústria o que fez? Pegou os grãos, colocou dentro de um pacote e disse, come. No nosso país, que é cultural essa história da gente comer grãos todos os dias. Em outros países não tem isso, né? Então, os grãos, eles têm saponina. Saponina é sabão. Sabe o sabão? Quando você bota o feijão de molho, ele não sobe aquele sabão, né? É realmente para proteção. Então, os grãos têm essa saponina, que é para se proteger. Quando algum bichinho vier morder, eles soltam esse sabãozinho, que é uma proteção. Mas a gente, né, ser humano muito inteligente, come, né, esse grãozinho. E o que acontece? A gente torna o nosso intestino permeável. E isso faz com que a gente não retenha nutrientes. Por isso as anemias da vida, por isso as inflamações. Porque por mais que você consuma algum nutriente, as pessoas falam, não, mas eu como arroz, feijão, sempre tem um legumes, uma verdura. Tá, mas você está comendo saponina no seu prato. Não vai reter o nutriente da verdura. Não vai reter o nutriente da proteína. Entende? E aí, o que acontece? Sintomas, 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 e a gente acha que tá tudo bem. Aí você vai no médico, o médico fala, não, trata com isso daqui, mas não tira o que precisa, que causa o problema, entende? Então, gente, tem tantas coisas em uma hora, é tanta coisa que precisa ser desmistificado, mas Vivi, o que eu vou comer? Comida de verdade. E comida nem sempre é aquilo que falaram pra você que é comida. Vocês já sabem que os grãos não é pra gente comer. As verduras, os legumes. Quanto menos amido tiver, melhor. Quanto mais amido tiver, pior. Se tiver açúcar na composição, e assim, os açúcares eles estão disfarçados também, né? Então, não importa se é açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar do Himalaia, açúcar da Índia. É açúcar, gente. Para o seu pâncreas, é açúcar. Não importa se o açúcar veio do leite condensado ou do leite da vaca. É açúcar. Não importa se vem do arroz integral ou do pudim. É açúcar. Aí de manhã a gente tá de jejum, a noite toda. Aí faz um café da manhã super feliz, né? Mamão tem que ser doce, porque senão não dá. Aveia, mel, o que é isso? Açúcar. Você tá fazendo o quê? Dando pico de insulina no seu sangue. Por que vocês ficam assim, ó, letárgicos quando come açúcar? Me explica. Porque é muita insulina para dar conta desse açúcar todo no sangue. E aí vem os sintomas, vem as doenças, entendeu? Que horas são? Ó, 10h38. Eu vou convidar aqui quem quiser participar. Tá aqui a Adri, a Kathleen. A Kathleen tá por aí? Deixa eu ver se a Kathleen tá aqui. Amor, você quer entrar aqui um pouquinho pra falar? A Samara também tá aqui, ó. Vou colocar a Samara. Vou combinar aqui, ó, 2 minutinhos. 1 minutinho, tá, meninas? Pra quem quiser entrar aqui e falar sobre o que vocês estão vivendo na vida de vocês, sobre essa questão de alimentação de verdade, comida de verdade e jejum. Não precisa ter medo de praticar jejum. Você precisa ter medo de continuar vivendo da forma como você está vivendo. Porque, gente, açúcar mata. Açúcar, por que é tão difícil de largar? Porque o açúcar, ele é totalmente viciante, como a cocaína.
Inclusive foram feitos testes em ratinhos. Os ratinhos, eles conseguiram largar a cocaína, os que consumiam cocaína. Agora, os que consumiam carboidratos e açúcares não conseguiram largar. Imagina, por que será? Eu vou botar a Kathleen aqui para falar um minutinho, tá, amore? Ela vai falar para vocês como tem sido os dias dela praticando jejum e comida de verdade. Se vocês tiverem dúvidas, galera, Oi, mandem Vi! aqui. Oi, Bom dia! bom dia! Tudo bem? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. E Acordando bem aí, conta. disposta. Tudo verdade, como você estava falando, tudo comprovado. Tirava soninho também da tarde, depois que comia, não conseguia acordar, acordava mal, tinha renite, tinha tudo isso. E de agosto vai fazer um ano para cá. Minha vida tem mudado bastante e uma dessas mudanças, para falar mais rápido, assim, que esses dias eu recebi a notícia, foi o meu diagnóstico de tireoide, né? Eu tinha tireoide Hashimoto há muitos anos e, assim, era uma coisa que a médica falou, bom, remédio a vida toda para tratar, né? E aí eu praticando jejuns, praticando atividades, mudei a alimentação. Depois da Vivi eu potencializei ainda mais, porque eu já havia mudado, né? E aí depois, com a consultoria da Vivi, eu potencializei ainda mais, eu entendi muitas coisas que eu ainda estava praticando errado. E aí aconteceu que eu fui no médico e aí a médica falou, olha, sua tireoide tá excelente, assim. Você não precisa mais tomar remédio, porque tá muito boa. E aí eu até falei pra ela, falei, nossa, mas como assim? Ela falou assim, assim. Ela falou, continue fazendo a sua dieta. Ela falou, continue fazendo a sua dieta. Eu falei, doutora, não é dieta, é estilo de vida. Então, eu mudei totalmente, assim, a minha consciência em relação à ingestão dos alimentos. Não é uma dieta. Todo mundo fala, e essa dieta? Eu falo, não é dieta, é estilo de vida. E aonde esse estilo é muito mais, eu falo até pro meu marido, eu falo, como é difícil, né? Fazer uma dieta, não ter uma alimentação saudável, mas a gente passa muito bem, é muito bom. Que lindo. E no corpo? Nossa, no corpo, outra coisa também, e algo também que a Vivi ajudou bastante, né? Que é em relação a essa questão da transformação do corpo, porque antes eu era muito encanada, eu comecei essa questão da alimentação justamente por uma questão estética, né? E aí depois a Vivi falou, olha, a estética ela vem consequentemente. Então, assim, se foque na saúde, porque depois que você focar na saúde, automaticamente você vai ver os resultados no seu corpo, né, no seu visual e tudo aquilo que você quer. E realmente tem. Aí eu falei, vou ouvir essa menina, porque antes eu ficava, não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que gastar com tratamento estético. Até meu marido falava, não, e a Vivi falou, não é para fazer. E aí eu comecei a escutar e realmente eu tô assim vendo em relação ao meu corpo. Esses dias até também fiz um jejum, a Vivi desafiou em relação ao jejum. Eu fui além também, fiz 3 dias de jejum. Passei super bem, fiquei muito bem, assim, corri também todos os dias. Corri 8 quilômetros, 10 quilômetros, fazia atividade, falava para Vivi, o que está acontecendo? Porque eu não paro, né? Eu tô bem energética, assim, eu tô bem fazendo várias coisas, não consigo dormir. Tava, na verdade, dormindo bem, tava dormindo o suficiente, que meu corpo, né, meu sistema fisiológico tava mandando. Então, tava assim, eu falei, nossa, realmente é algo que foi transformador, está sendo transformador, porque a gente está caminhando agora para o nosso período final, mas eu tenho certeza que toda essa consultoria que você deu durante esse tempo vai ser para a vida toda e mudou realmente ainda mais a minha vida. E com certeza vai mudar ainda mais, em todos os aspectos, assim, não é só de agora, mas para o futuro e para tudo que eu for fazer na minha vida, Vi. Obrigada mesmo, viu?
É isso aí, linda, tá cada dia mais linda, gente. A pele maravilhosa, o cabelo maravilhoso. Olha, a pele muda tudo. Antes tinha essas questões também. Até eu acordo, eu fico assim, tocando no meu rosto, porque antes eu tem aquele negócio, a mulher, né? Tem muita pele oleosa. Acordava já oleosa. Hoje minha pele seca. Eu falo, gente, mas eu não tô tomando nada. Por que que a minha pele tá assim, sequinha, tá ótima? Não tem mais oleosidade, não tem mais nada. Porque a alimentação, assim, a alimentação realmente, eu tenho comprovado que a alimentação transforma demais, demais mesmo. Eu sou muito grata a esse entendimento que a Vivi plantou no meu coração, eu corri atrás e agora, mais ainda, ela, com essa consultoria, veio para quebrar muitos paradigmas e muitas barreiras em relação a questão da nossa alimentação. E é isso aí. E assim, é sofrido, amore? É sofrida essa comida que a gente come? Eu não consigo mais. Até eu tava pensando, né? Eu falei assim, meu marido tava falando sobre que ele queria fazer um encontro com um amigo dele e tal, né? Para eles falarem sobre umas coisas, os negócios. E aí eu tava pensando, ele falou, a gente vai lá e eu acho que ele vai pedir pizza. Eu já tava, precisa arrumar a minha marmita, porque não quero comer qualquer coisa, porque não é por nada, é porque não é que a gente não tenha vontade, é porque realmente não é que a gente, na verdade, não possa, né? Não possa, exatamente, porque a Vivi fala, tem suas restrições, se você tiver com vontade, coma. Mas é porque eu fico pensando, gente, quando a gente se conscientiza e quando a gente se relaciona com essa questão da informação e do conhecimento, a gente automaticamente, o nosso organismo já rejeita algumas coisas. Então, não é porque a gente queira e passe vontade, mas é porque a gente tem consciência do que é bom para nosso corpo. Porque eu vou comer e isso vai me acarretar depois uma série de mal-estar, uma série de coisas desnecessárias que meu corpo não precisa nesse momento. Então, eu escolho comer bem, escolho comer o que é certo e o que o meu corpo realmente necessita. Isso aí. E a gente sempre fala, né, que assim, para quem tá saudável, galera, não tem problema abrir uma exceção, né? A exceção, né? Que às vezes a gente abre concessões toda semana, o dia do lixo. Eu falo, gente, vocês não são lata de lixo para ter dia do lixo. Primeiro já começa por aí. Não tem, então assim, uma exceção, é algo que realmente vale, e tem que valer muito a pena, né? Tem que valer muito a pena, porque se você vai consumir algo que vai perder saúde, pra quê? Pra quê que vai colocar pra dentro algo que vai perder saúde, sendo que é um prazer ali momentâneo? E eu falo que eu brinco às vezes com elas falando que assim, é como o pecado ele se apresenta pra gente todos os dias, né? Sim. Mas a gente decide se a gente peca ou não, né? Sim. A escolha é nossa, o domínio é nosso. Você tem domínio suficiente para falar, eu rejeito isso? Então, é basicamente essa questão, né? Exatamente. Eu acho que assim, tem que ter essa consciência de que vai trazer pra gente saúde, né? Se traz saúde, não é peso, não é problema. Então, assim, eu como porque eu tenho prazer em comer coisas saudáveis. O meu corpo é um templo onde o Espírito de Deus habita. Então, isso pra mim já faz sentido em todas as outras coisas, né? Com certeza. Amor, obrigada, viu? Obrigada, linda. Obrigada a você. Você também. Obrigada, viu, Vi? Um beijo. Beijo. Então, assim, gente, remover a Kathleen aqui. Quando a gente conhece, quando a gente Mara, essa live não vai ficar salva. Eu avisei uma semana antes que eu não ia deixar salva. Quando a gente conhece por que a gente está fazendo, por isso que eu falei que o conhecimento nos liberta, não é problema, não é peso, não é punição, sabe? Você come as coisas de forma saudável e gostosa. E assim, a gente come tanta coisa gostosa. Vou falar que assim, eu e meu marido passamos muito bem com as nossas comidas, viu? Deixa eu ver mais quem quer. 10h48. Deixa eu ver quem mais quer falar aqui. Quem quer falar, gente? Me bota aí. Eu quero. Eu não quero pressionar ninguém. Só quem realmente queira compartilhar algo do que tem vivido aí.
Então, vocês têm perguntas e dúvidas? Ficou claro quando eu falei da insulina? E assim, insulina é um assunto que a gente acha que é só para diabéticos, né, gente? É um assunto que só quando a pessoa já está diabética, a gente passa a falar. Mas não, insulina influencia todo o nosso corpo, todo. Se a sua insulina estiver alta, saiba que você tem sintomas. Não precisa, tipo, ai, mas como eu sei? Tem sintomas? Está inflamado? Tem doenças? Tem algum problema que não está funcionando? O seu corpo não está funcionando em harmonia? Você provavelmente deve estar com a insulina alta, né? Uma pessoa que é resistente à insulina, gente, ela tem fadiga, dor de cabeça, cansaço, ela precisa de muitas horas de sono para se recompor, né? Ela sente muita inflamação, tem muita inflamação, muitas dores nas articulações. Tudo isso são sintomas de resistência insulínica. E resistência insulínica nada mais é do que você já tá pipocando glicose pelo seu sangue. Então, assim, quando a insulina não dá mais conta de levar essa glicose para dentro do sangue e começa a sobrar glicose fora, né, do sangue. Obrigada, Li. Vamos ver, vamos ver. Eu falei que não ia deixar salvo. Talvez eu salve, mas não deixe disponível. Odri, você está por aqui? Quer participar? Vou colocar a Adriana aqui. Ah, Samara. Samara está por aí? Se a Samara tiver, me dá um alô ainda. Vamos colocar a dona Adriana aqui. Gente, a Adriana também. Dri, rapidinho, tá? 2 minutinhos, no máximo. Aceita aí o convite. Adriana, cadê você? Ah, entrou. Oi. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá diferente de óculos hoje. Eu nunca tive de óculos. Uma pretinha tá tomando sol. D? Ah, Ali, não tem problema, ué. Ele tá mamando, não tem problema. Ele tá, aliás, ele tá consumindo o melhor alimento, né? Leite materno. Dri, e aí, como é que tem sido os seus dias de jejum? A Adriana, a gente fez 5 dias de jejum. No nosso último desafio, a gente fez um encontro no dia 30 de maio sobre jejum e comida de verdade. É um mini cursinho, né? Eu falo que ia ser um encontro, no fim virou tipo um curso. E um dos desafios na prática era cada um botar para si um desafio pessoal, né? Sem pressão, cada um ia colocar aquilo que achava que devia. E ela fez um jejum de 5 dias. Ela começou no domingo e entregou no sábado, Dri. Foi isso? Foi sábado. Foi isso No mesmo. sábado. Então, E ela tem experimentado, né? A Adriana tinha muitos problemas de pele. No final do ano ela teve um problema de pele seríssimo, rinite, sinusite, várias inflamações. Conta aí um pouquinho. E aquela barriguinha, né, Adri? A Adri treina igual homem, tá, gente? A Adriana é uma cliente da academia. Ela treina pesado. Ela pega, tipo, 15 no supino de cada lado, pra vocês terem ideia. exatamente era isso mesmo, né? Era um tipo de pessoa que tinha, né, sinusite, dermatite. Aí comecei a praticar o jejum, aí com o correr dos meses percebi que já a infecção já não tinha mais, né? Aquelas coceiras no meu corpo. E fora também, né, a gordura que acumulada na abdominal, tinha muita gordura, né? Eu era magra, mas era aquela magra disfarçada, né? Que até então que eu achei que nunca imaginava que ia perder aquela barriga. Mas era o que eu consumia, né? Era muito açúcar, muito pezinho de moleque, pizza, tal, né? E era aquilo. Então, tudo é consequência, né? Tipo, alimentação, quando eu mudei, comecei a praticar o jejum. Então,
achava que não ia perder mesmo aquela gordura acumulada. E hoje eu sou outra pessoa, né? Não tenho mais sinusite, não tenho mais dermatite, nada, nada. Hoje eu sou uma pessoa curada e hoje minhas vitórias é essa. Então, graças a Deus, graças a você também que está me ajudando, né? Tive a oportunidade de participar aí, você sempre está me ajudando e é isso, gente. Fiz o jejum de 5 dias, passei mal? Não. Nem comeu, nem ficou prostrada numa cama, né? Nossa, até ficava muito agitada, né? Por causa do jejum. Aquele dia, eu lembro que eu A cepose faz isso, gente. muito agitada, disposição. E é isso, quando a gente nutre o nosso corpo com comida de verdade, então a gente não passa mal. Às vezes as pessoas falam, tá de jejum, tô de jejum. Mas a comida de verdade, a gente não passa mal. Então, aquele dia que eu passei 5 dias, nossa, eu tive uma experiência excelente, para mim me fez tão bem, né? Espiritualmente também com o jejum, né? O jejum está me ajudando tanto. Assim, se fosse nessa época mesmo de antigamente, eu já estava desesperada. Então, o jejum, ele traz uma coisa, assim, de dentro para fora, né? Então, é algo muito particular, né, de cada um. Então, o jejum, para mim, é um estilo de vida, não é nem... Para mim, jejuar, para mim, não é sofrimento. Faço jejum de boa. Às vezes acordo, não consigo nem tomar café, né? Já vou embalando, já faço jejum. Então, igual você, consigo só comer uma vez ao dia. Não consigo comer mais assim, sabe? Toda hora. Toda hora. Antigamente não tinha controle. Eu comia mesmo mais por prazer. Tava ali assistindo um filminho, vou comer. Tava ali, fritava uma pipoca. Tinha que estar mastigando, sabe? Então, hoje em dia, eu só como mesmo quando eu sinto fome realmente. O jejum é isso, né? Para controlar nossas vontades. E eu estou vivendo isso, cura. Tô outra pessoa, então, para mim... Tá vivendo libertação, né, Dri? O conhecimento chegou e você foi liberta, né? Graças a Deus, eu tô liberta. Nossa, eu tô outra pessoa. Não tem aquela necessidade de estar comendo doce, não sinto. Se for um dia de festa, como sim, entendeu? Mas não que eu vou levar isso para minha vida toda, porque eu como sem errar, sem colocar culpa, eu como um pedacinho, mas volto novamente no outro dia seguinte. É o que eu falo para as pessoas, né? Ser feliz, gente. Primeiro você tem que focar na saúde, né? Porque a gente tem saúde, a gente vai conseguindo as outras coisas. E o corpo é bônus, isso vai vir. Primeiro focar mesmo na saúde. O que levou eu a seguir em frente não foi nem a estética do corpo, foi não gastar mais dinheiro com remédio, né? Então, o dinheiro que eu gasto com remédio gasto com outras coisas, com alimento, né, com verdura, e é isso, gente. Jejum é muito bom, né? Traz uma vida Muito saudável. Muito bom. E o melhor de tudo, né, Dri, é que assim, é que nem a gente falou aqui, não é que nunca mais a gente vai comer. Tudo tem a forma de comer. O pessoal fala, Vivi, mas tipo, que horas que eu vou comer? Tudo tem a forma certa de comer, o horário certo de comer, né? A Lilian falando, gasta com carne agora, né, Dri? Tudo tem a forma certa, né? Quando que eu vou comer? Para quem? Então, assim, tudo depende, gente. Né? Uma pessoa está saudável, se você sabe que você não tem mais sintomas, tá tudo equilibrado, a insulina tá ok. Mas como eu sei que tá ok? Seu corpo tá ok? Zero inflamação, zero dores, zero doenças. Então a insulina tá ok. Ela tá trabalhando 1 para 1, né? Agora, se não tá, aí a gente tem sim que renunciar, porque é uma escolha, né? É uma escolha. Então, na hora que tá tudo equilibrado, se eu alcancei meus objetivos, aí abrir uma exceção não tem problema, mas como que eu vou abrir? De que forma que eu vou abrir? Você nunca vai sair de um jejum e entrar no carboidrato, entrar no açúcar. Isso é como você sair no meio de um tiroteio de peito aberto. Você vai passar muito, né? Então, você tem uma forma certa para entrar no jejum, você tem uma forma certa para sair do jejum,
Tem gente que entra e sai do jejum de qualquer jeito, não é assim. Tem os pulinhos do gato que eu falo, que é no meio do caminho. Então, tudo tem uma forma correta de fazer, né? Para quem, como, quando. Então, a gente tem que aprender. Por isso que eu falo que tem que ter conhecimento. Porque sem conhecimento, você vai ser manipulado. E a gente já é manipulado em muitos fatores da nossa vida, né? A gente precisa realmente, a Bíblia diz que o nosso povo padece por falta de conhecimento, e é verdade. E conhecimento não é informação. Tem muita gente que tem muita informação, tudo sabe. Ah, eu sei, mas não pratica. Então, se não pratica é porque não sabe, né? Então, quando o conhecimento chega, você pratica. E isso fica bem fácil para quem realmente se envolve com a informação. Dri, lindona, obrigada. 3 semanas. Quantas semanas que eu passei com você? Já tem 4 semanas, né? Vai fazer 4 semanas. Então, eu estava fazendo o jejum, gente, eu estava fazendo de forma errada. Depois que eu passei com a Viviane, abriu minha mente assim de uma tal maneira e eu tive um excelente resultado. Muito mais, entendeu? Porque eu estava fazendo o jejum e eu estava deslizando alguma coisa, eu não vou mentir, entendeu? E aí eu comecei a colocar em prática e aprendi muito, né, as combinações dos alimentos, porque quando a gente está de jejum, a gente não pode consumir nada de açúcar, né? E aí eu estava errando nessa parte. Então, essas 4 semanas que eu tive aprendendo esse tempo, a minha gordura abdominal já murchou tanto, assim, então eu só tenho que agradecer e agradecer a você. Que Deus continue te abençoando aí nessa jornada. O que eu mais desejo é que eu creio que isso é só o começo, então que Deus é na sua vida. Muito obrigada, Vivi, por tudo. Obrigado, amor. Deus é bom. Beijo, Dri. Até breve. Gente, é tanta coisa linda. Ó, no meu relógio já deu 11 horas. Eu acho que deve faltar uns 2 minutinhos para a gente acabar. A Lilian vai querer entrar. Quem que quer entrar? Não sei se a Samara tá aqui. Deixa eu ver se a Samara tá aqui. A Samara, vou chamar a Samara. A Samara, gente, ela falou: você precisa me ver, Vivi. Ela me procurou desesperada no começo da quarentena. Ah, ela tá entrando. Cadê? Vira a câmera para você, amor. Tem 2 setinhas aí, ô Samara. Tem 2 setinhas, uma para cima, uma... Ah, cadê você? Tô te vendo já. Tem só que entrar na frente da... Aê! Tá morrendo de vergonha! Olha que beleza, gente, essa mulher. Ai, peraí um pouquinho, filho. Deixa a mamãe falar aqui rapidinho, tá? Ah, a Lara. Olha que mulher mais linda. E aí? É assim minha vida. Feliz da vida. Disposta, dando conta da Lara aí o dia inteiro, né? Nossa, nem fala. Mas a todo vapor, né? Ouvi, você colocou aí para quem quisesse falar. Eu falei, eu vou ficar bem quietinha. Você mandou aqui a participação, eu te coloquei. Ah, você deve ter coisa linda pra falar. Mas eu vou falar bem acabar, rapidinho, gente. assim, a minha... 20 segundos, mas eu vou entrar mais um pouquinho, tá? Rapidinho, só para daí finalizar. 15 segundos finais, na hora que cair eu entro de novo e vocês entrem comigo, tá bom? Tá, Fala, eu amor. vou... Tá. Obrigada. Entrou. Voltei, gente. Cadê vocês? Voltem. Só pra gente encerrar. Voltem todos. Chamem todo mundo de volta aí, porque a gente vai só ficar mais alguns minutinhos para tirar alguma dúvida caso vocês tenham. Mas eu queria tanto deixar esse fundamento bem arraigado, sabe? Essa questão da insulina, para vocês terem isso bem claro, que se a insulina estiver alta, todo o resto vai pipocar. Ah, isso me dá uma alegria tão grande, sabia, gente? Porque isso tudo surgiu de uma necessidade minha, sabia?
Uma necessidade. Aí, Ei. dona, voltamos. E aí? Eu vou falar bem rapidinho. Eu Fale. fiquei muito feliz de ter aberto as portas para Vivi. Ouvir ela falar é assim, uma música aos meus ouvidos. As meninas falaram bastante coisa assim, bem pertinentes, e eu vou falar assim, da relação da cozinha. Eu não gostava muito de cozinhar, de fazer as coisas. Era muito chato e também não tinha muito benefício. E agora, depois que eu perdi já 9 quilos, meu corpo tá outra coisa. Minha enxaqueca, nunca mais. Ei, Samara, a gente tem que falar que são 9 quilos que a balança falou, né? Porque, assim, as medidas... Exatamente. Deu uma parada agora, mas acho que é porque eu tô fazendo bastante exercício. Então, eu tô mudando um pouco a forma do meu corpo. Isso, massa magra tá chegando. E foi um divisor de águas assim, na minha vida, sabe? Eu tô bem feliz, tô bem contente com o resultado. E assim... Comer comida de verdade era o que eu queria, mas não estava tão impossível para mim. Fazer jejum, então, nunca na vida. Eu já consegui fazer 62 horas de jejum, não fiquei com fome, era muita energia. A Lara que tá correndo de você agora, né? Oi? A Lara que tá correndo de você agora, né? Agora eu tenho muito pique. Eu não tenho muito. Minha filha tem 3 anos. Ela quer correr, quer brincar. Eu não sei. Ai, meu Deus do céu. É muito cansaço, é muita dor nas costas. Dor no ombro. Agora, eu já acordo. Eu já fiz minha corridinha hoje. Meu almocinho já tá quase pronto. Daqui a pouco eu te dou. E muito feliz, muito grata. Você foi maravilhosa, assim, me ajudou muito. Conseguiu fazer com que eu enxergasse que se eu não tivesse bem alimentada, eu não ia conseguir nunca chegar ao meu objetivo. Eu tive muito deslize, já fiz consulta com nutricionista, já comentei 2 vezes, não consegui. Mas agora eu creio assim, que a mudança foi mudança de estilos de vida. Não foi uma dieta. É isso. A ideia é vocês aprenderem a caminhar com as próprias, né? Exatamente. Não é ficar presa. Não. Gente, tá dando eco, né? Peraí, deixa eu ver aqui, Samara. O pessoal tá falando que tá dando muito eco. Pode ser que seja o meu telefone. Deixa eu só ver aqui, peraí. Vejam se melhorou. Fala alguma coisa, Samara. Oi. Eu já falo. Melhorou? Tá com eco, Ri? Será que é o meu que tá muito alto? Baixei. Melhorou? Pode ser. Mas que bom, Samara. Eu fico feliz que você esteja aí alcançando os seus objetivos. E é só o começo, né? Todo estilo de vida, gente, vai exigir um comportamento para o resto da vida, né? A partir do momento que a pessoa para de praticar o que é bom, as consequências vão chegar. O pessoal fala, mas depois que eu parei de fazer, voltei tudo. Óbvio, né? Se a gente pratica as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, por isso que tem que ser mudança de estilo de vida. Não é só para um tempo, é para a vida, né? É para a vida. Os hábitos espirituais é para a vida. Os nossos hábitos mentais é para a vida. Os nossos hábitos físicos são para a vida.
né? Então, tudo que a gente pratica no dia a dia, a gente vai colher um resultado. Se a gente não praticar, a gente vai colher da mesma forma, só que de forma negativa. Então, é para a vida. Queria te agradecer pela confiança e por ter parado para ouvir. Ela me procurou para pedir indicação de marmita fit, gente, Foi. mas não deu. Foi onde eu realmente vivi. Quando chega uma marmitex, eu falo, não vou comer, porque eu gosto de fazer as comidas. Mas ela queria marmita de indicação de marmita fit para emagrecer. Eu falei, olha, deixa eu te contar um segredo. Então, assim, obviamente que tem quem faça da forma correta. Mas vocês já sabem que se tiver energia dentro da marmita, vai ser só energia. A gente precisa de nutrição. Nutrição, né? total. Então tá bom, amor. Obrigada, Fica com Deus. Vivi, um beijo. Obrigada por tudo. Um beijo. E é isso, gente. A gente precisa entender de uma vez por todas que tem alimentos que vão gerar energia só. Energia vai te dar energia rápida, né? Porque o corpo e a mente. E assim, se perguntem por que vocês às vezes resistem às mudanças. Porque a mente ela vai tentar resistir a tudo que é novo. Por conforto, né? Mas o conforto nem sempre realmente é algo que nos traz benefícios. O conforto não é confortável. Então, se existe resistência em algum âmbito, em alguma área da sua vida, se pergunta por que eu estou resistindo, né? O corpo ele sempre vai querer o que é mais fácil. Com a glicose não é diferente. Ele sempre vai optar. Se tiver glicose entrando, ele vai consumir a glicose e vai guardar a gordura corporal. Só que a gordura ela está muito associada com a questão das inflamações, né? Gordura estocada é inflamação das células adiposas. Então, como que eu perco viver essa gordura estocada? Tem que tirar a glicose da frente. Se não tirar a glicose, não vai perder. A não ser que você faça exercício assim, mas de forma muito extenuante. E a gente vê, às vezes, corredores, gente. Pessoas que correm pra caramba. Eu sou corredora, eu sei do que eu tô falando. Eu tenho academia, eu sei do que eu estou falando. Tem pessoas que treinam bem, que treinam pesado, mas não conseguem atingir seus objetivos no físico. Não estou falando nem de saúde. Por quê? Porque as células estão inflamadas, está estocando em vez de queimar. A gordura não foi feita para estocar, foi feita para queimar. Só que se você come toda hora, faz sentido, né? Então, aí as pessoas falam, mas todo mundo fala que tem que comer a cada 3 horas para poder acelerar o metabolismo. Quem come a cada 3 horas, você vê algum metabolismo acelerado? Eu não vejo. Eu não vi no meu. Então não faz sentido, não é inteligente se a gente for pensar, né? Se eu estou enfiando só energia, como que eu vou ter nutrição no meu corpo? Né? Então, assim, como que eu sei, Vivi, se eu estou me nutrindo? Seu prato tem que estar colorido. Seu prato tem que ter o menos de açúcar possível. O menos de açúcar possível. Tá escorregando aqui. O menos de açúcar possível. Quanto menos açúcar, quanto mais verduras, saladas, legumes, folhas verdes, né? Bastante gorduras boas. Veio com o bichinho, veio com o animalzinho, gente, não tem por que excluir. Não tem por que excluir. A pele do frango veio com frango. Se não fosse boa, Deus não tinha feito frango com pele. Se a picanha fosse ruim, não tinha vindo com gordura. Obviamente que a gente sabe que tem um excesso de coisas hoje manipulados, né, em todas as questões alimentares. Mas, assim, se suco de caixinha fosse bom, Deus teria feito uma árvore de suco de caixinha. Se suco fosse bom, Deus mandava já dentro de uma garrafinha. Por que mandou a fruta? Porque é para a gente consumir a fruta. Leiam Gênesis 1. Para quem é da fé, para quem acredita na Bíblia. Quem não acredita, leia só por curiosidade, por conhecimento, só para a nível de estudo mesmo. Né? O que está escrito lá? Né? Plantas, animais, bichos, sementes, as frutas. Isso que Deus deixou. Porque as frutas hoje são modificadas. Onde já se viu uma uva sem semente? Então, é para a gente começar a pensar algumas coisas
Ovos, isso mesmo, Gi. Ovos. Ai, mas ovo dá colesterol. Uhum. O que dá colesterol é você ficar comendo açúcar. Esteatose hepática não é por conta da gordura, é por conta do açúcar. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Tem dúvida sobre alguma coisa? A Lilian Canasal, é verdade. A Lilian, Andri, putz, isso tudo mulherada que treina, treina de verdade, treina igual, às vezes, homens não treinam. Obrigada, Gi, obrigada. Eu creio que, assim, quando a gente entra no propósito, e, assim, o meu propósito de vida, eu identifico hoje, aos 40 anos, que é realmente levar o conhecimento para as pessoas de uma forma que as pessoas sejam libertas. Eu cansei de ser manipulado por falta de conhecimento. Mas o conhecimento a gente só adquire se a gente for atrás, se a gente realmente for curioso, se a gente precisar, se a gente não tiver preguiça. Então, é dessa forma que o conhecimento chega. Senão, se a gente não tem conhecimento, a gente fica na mão mesmo, né? A gente é manipulado mesmo. E... Débora, olha, todas as pessoas que que estão praticando jejum e comida de verdade, nenhuma dessas praticamente estão treinando mesmo firme. A Dri treina, a Lilian treina em casa, estão treinando em casa, mas assim, ó, tenho várias pessoas que eu estou acompanhando que estão perdendo só na alimentação e no jejum. Pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que perderam tipo 6, 7, 11 quilos. Tem uma pessoa que perdeu 11 quilos, é que ela não está aqui. Perdeu 11 quilos em 39 dias. Ela não está treinando, só praticando jejum e comida de verdade. Né? 11 quilos que a balança diz, tá, gente? Porque assim, no começo a balança diz, depois ela não diz mais. Por quê? Porque no começo a gente tem muita questão da retenção de líquido, então ela realmente mostra bastante. Mas dá para fazer, por exemplo, treininhos curtos em casa. Eu, por exemplo, gente, eu tô há 3 meses em casa, não tô correndo, né? Eu tenho esteira, mas eu detesto correr na esteira. Eu sei, é uma falha minha, não tenho domínio sobre isso ainda. Então, eu faço o quê? Eu faço HIIT, treinos curtos, intensos. 20 minutos, 30 no máximo. Aqui. Às vezes em casa, às vezes na academia, mas assim, treinos intensos e curtinhos, né? Mas a questão toda, para quem quer emagrecer, porque assim, ó, uma coisa que a gente tem que desmistificar é o excesso de pele após perder peso. Fica tranquila, isso o jejum, ele arranca tudo, autofagia. O jejum, ele tem um poder de autofagia também. Ó, a Catherine tá treinando em casa também. Mas o jejum, Débora, ele trata a questão da autofagia. O próprio corpo, ele começa a consumir essa pele, entende? Chama autofagia isso. E aí não tem excesso de pele. Isso é maravilhoso, né? Eu falo que jejum é perfeito para tudo. Então, por mais que emagreça, você vai sentindo que o corpo, ele vai ficando... ele não vai sobrando pele. Sobra pele quando você não pratica jejum. Por exemplo, uma pessoa que começa a emagrecer demais, mas não é com jejum e não é com comida de verdade. Essa pessoa começa a ficar flácida. Por falta... porque o corpo é perfeito. Então, assim, tudo Deus deixou de forma perfeita. Né? Então, quando você pratica o jejum, ocorre a autofagia. Principalmente jejuns mais longos. Eu amo jejuns mais longos. Por questão de renovação de células. Vocês têm ideia, jejum é utilizado para curar câncer, para curar Alzheimer. Todas essas doenças estão relacionadas com a alta da insulina. Excesso de açúcar, excesso de carboidrato. Então aí o pessoal fala, putz, Vivi, mas jejum? Estamos no século XXI, praticar jejum. As coisas mudaram. As coisas mudaram, mas o nosso DNA não. Entendeu? Moda, dieta da moda, isso não é dieta da moda. Não é dieta da moda. A moda é uns pacotes que são lançados todos os dias. Se vocês forem ao mercado, 95, 96% do que está no mercado não dá para trazer para casa. Eu vou ao mercado, eu compro produto de limpeza, creme de leite, alguns queijos,
Pouquíssimas coisas. Sem contar que a economia que você faz, porque se você come comida de verdade não é caro, o que é caro são os industrializados, processados, isso é caro. Aí você vai gastar mais também porque você vai estar todo inflamado, aí precisa reparar essa inflamação. Então, economiza pra caramba, gente. Olha, vocês não têm ideia o quanto a gente economiza. E não é porque não come, o pessoal fala, ai, também não come, passa fome. Olha, é demais. Meu marido tá aqui, será que ele não quer falar? O Ricardo tem bastante propriedade e autoridade para falar. O Ricardo foi fisiculturista há 28 anos atrás, no Japão. Professor de educação física, ele fez faculdade, ele aprendeu na faculdade que precisava comer a cada 3 horas e que um atleta precisava de carboidrato para ter energia. Então, acho que ele poderia fazer. A família toda poderá iniciar, até mesmo as crianças? Sim, Débora. Na verdade, gente, a gente está falando de comida de verdade. Feira, açougue, granja, peixaria, não tem contraindicação, não tem. Todo mundo pode fazer, todo mundo. Sem medo de errar e de ser feliz. Obviamente que precisa fazer da forma correta, precisa ter um suporte para poder iniciar isso, porque às vezes a gente acha que está fazendo da forma correta, como a Adri falou, ela achava que estava fazendo da forma correta, e tem coisas que às vezes a gente está fazendo e comendo que não favorece, entendeu? E aí muitas pessoas falam assim, mas eu comecei a fazer e não deu certo, eu passei mal, porque está fazendo errado. Se estiver passando mal no jejum, está fazendo errado. Ah lá, o Matheus faz jejum. Até meu cachorro faz jejum, vocês querem saber. Aliás, os cachorros, eles fazem de forma intuitiva mesmo. Porque eles sabem que quando eles não estão bem, eles praticam jejum e a gente fica querendo que o bichinho socar comida. As crianças, principalmente. Por que as crianças, quando estão doentes e estão com febre, eles não querem comer? Não é porque elas não querem, é porque o corpo sabe, a natureza intuitiva do ser humano vai nos jogar para praticar o jejum. Aí a gente fica, não, filhinho, come. E, na verdade, tudo que o corpo precisa é de repouso, dar uma pausa para se reorganizar, entendeu? Amor, vou te colocar aqui ao vivo. Vou chamar o senhor Ricardo Ioneama, o senhor meu marido, para ele falar como ele come ruim. Até chuchu, o homem passou a ter paladar para consumir. Vou colocar ele aqui. Ele deve estar cheio de pó, porque ele está lixando umas coisas ali na academia. Olá, Vivi. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Amor, conta um pouquinho da sua experiência. Vocês estão me ouvindo, Vivi? Eu não estou ouvindo você. É porque eu tô muda, não tô falando. Ah, tá. Gente, eu sou meio suspeito para falar sobre jejum, para falar sobre comida de verdade. Oi, Débora, tudo bem? Mas, amor, segura a câmera direitinho. Amor, eu... presta atenção no que eu vou falar. Alô, presta atenção. Segura a câmera, não fica balançando, porque eu aprendi com a ForMove que quando a câmera fica balançando não é legal. Deixa ela bem paradinha na sua frente. Tá bom. Então, tudo que eu aprendi na faculdade, caiu por terra, tudo que eu pratiquei lá atrás, quando eu comia de cada 3 horas, caiu por terra, porque depois que eu comecei a fazer jejum, de verdade. Melhorou, gente? Peraí, amor. Peraí, o pessoal tá falando que tá com eco. Amor, o pessoal tá falando que tá com eco. Ainda tá com eco? Fala aí pra ver. Eu vou mudar o meu telefone aqui. Espera só um pouquinho que eu vou sair para outro lugar aqui. Pode ser o meu telefone. Tá com eco ainda, gente? Do Ricardo? Fala alguma coisa, Ri. Eu tô te ouvindo bem. Como é que tá aí? Tá com eco ainda? Ou eu acho que eu tô muito perto, né? Pode ser. É que eu não sei também. O meu celular, o pessoal fala que dá eco, porque muito eco. Deixa eu mudar aqui o esquema de som. Eu vou tirar o fone, entendeu?
Pode ser também. Eu já deixei tudo mudo aqui no meu para ver se melhora. E agora, como é que tá? Melhorou, gente? Tá melhor? Sim, está com eco. Ai, isso é tão chato, né? Ainda tá Mas, ali? amor, fala e a gente tenta ir assim mesmo. Então, e tudo que eu aprendi, terra aí nós estamos vivendo cada vez melhor. Peraí, galera, não saiam, hein? Tô vendo que tem gente saindo. Olha eu aqui, peraí. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele. Mais inteligente, né? Pra que a gente vai ficar em 2 celulares se está perto de um? Pronto. Gente, mas eu nem sei onde eu parei. Salvo um curso que eu fiz em 99 que falava sobre comida de verdade. O resto, o que eu aprendi na faculdade, na pós, em todos os cursos que eu fiz sobre nutrição, a gente sempre foi orientado a comer a cada 3 horas, né? Hoje a gente come quando dá vontade, porque a gente está com o corpo nutrido, e realmente eu nunca vivi, nunca tive o corpo tão bem como eu tenho hoje. Apesar de estar com 53 anos, treinando muito bem, o meu físico está quase igual a 28 anos atrás, quando eu competia no fisiculturismo, hein? E naquela época eu começava a minha primeira dieta com 6 meses antes do campeonato. Então, Esse é o Ricardo no fisiculturismo, na competição para fisiculturismo. Então, naquela época, mais jovem, fazia a dieta com muito sofrimento, tinha que tirar um monte de coisa, e hoje, Não tomava nem água. sem sofrimento, comendo comida boa, comida de verdade, com prazer, e assim, a disposição que já era boa, hoje está, posso falar que não está 220, está 440, ligado ligado o tempo todo, com muita disposição, muita força, muita saúde, e graças a Vivi, né, que ela que entrou nisso, e eu no início fui um pouco resistente, mas aí eu comecei a praticar também e senti os resultados do meu corpo, então só tenho que falar que é maravilhoso, vocês estão no caminho certo, e o propósito que ela tem na vida dela, eu tenho certeza que vai beneficiar a vida de muitas pessoas. Tá bom, galera? Firme. Obrigada, amor. Bom, gente, acho que nada melhor do que isso é porque ele tá forrado de pó, que ele tá lixando a parede. 53 anos, eu tenho orgulho de falar que meu marido tem 53 anos. Mas, verdade, no começo ele falou, você é doida, Vivi? Como assim? Vai correr em jejum, vai passar mal. E eu ia pra USP sozinha treinar, né, em jejum. E no começo eu falei, se eu passar mal, eu estiver sozinha. Mas, enfim, a natureza é perfeita, gente. O nosso corpo é perfeito. Os caras lá atrás, eles tinham que sair para caçar, né? Eles não tomavam o tal do café da manhã. Aliás, essa coisa de café da manhã, almoço, janta, nome para cada coisa, é algo que é recente, né? A gente é refeição, né? Os caras acordavam em jejum, caçavam, se fossem bem-sucedidos em suas caças, comiam a carne, comiam as vísceras, comiam
comiam a gordura, né? Então, as gorduras boas, elas são bem-vindas na alimentação, na comida de verdade. E o que são gorduras boas? É aquilo que eu falei, tá no vegetal, tá no animal, é gordura boa. Abacate, né? Azeite, as oleaginosas, ovos, né? Não precisa, não é uma dieta cara. O pessoal fala, mas precisa ter dinheiro. Não, gente. Como eu falei, a gente gasta muito pouco com comida, porque você vai comer as carnes melhores são as carnes de segunda, né? Ossobuco, sabe? Enfim, não tem segredo, não tem segredo. E você tem que provar, você tem que se envolver com a informação. Acho que foi ontem que eu falei nos meus stories que café só se for sem açúcar. Nos meus stories que a questão que isso é como algo espiritual, né? Se você tiver uma experiência, ninguém te tira, né? As pessoas podem até falar, não funciona. Quem fala que não funciona é porque não fez direito. Ponto. Se não tiver conhecimento, vai fazer errado, vai falar que não funciona. Quando você se envolve com a informação, aquilo sai do campo da informação, que é raso, e passa a ser conhecimento. Então, hoje a gente tem muita gente que fala que sabe muita coisa, mas se o cara não tiver... eu sei, mas eu não faço. Não sabe. Porque se não faz é porque não sabe. Porque se soubesse os benefícios, estaria fazendo. Então, precisa se envolver com a informação, ter relacionamento, né? Quando se envolve e se experimenta no seu próprio corpo, não tem como você não ficar, porque é maravilhoso. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria dizer que nem tudo aquilo que a gente aprendeu, né, da forma como a gente aprendeu, foi a forma correta e não é culpa de ninguém. Na verdade, acho que cabe a cada um de nós ir atrás do conhecimento, da informação. A gente hoje não pode falar que a gente não tem informação. Tem muita gente boa dando informação de graça. Então, assim, tudo que eu aprendi foi pesquisando, foi indo atrás, foi sozinha. Hoje eu pago cursos, hoje eu estou fazendo cursos com pessoas que são extremamente, assim, competentes. Eu faço um curso com o Dr. Uronal Zancan, inclusive eu fiz uma live com ele que, assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Eu fiz com a doutora Janaína. Então, mas são pessoas que dão informação de graça, né? Então, hoje eu estudo muito, eu pesquiso muito, eu vejo muitos artigos científicos, eu faço cursos, eu busco a informação. Por quê? Porque quanto mais você busca, né? Quanto mais você procura, quanto mais você conhece, mais você vai sendo livre, né? Vai sendo livre. Então, a minha proposta, gente, é trazer o conhecimento que liberta, para que as pessoas possam caminhar livres. Não fiquem presos a um estilo que, não, eu preciso da Vivi para saber o que eu tenho que comer agora. Não. Tanto que na consultoria eu mando uma lista de alimentos liberados. Como você vai consumir, você vai decidir. Da forma que você vai utilizar, você vai decidir, né? Tudo com equilíbrio, ensino, mando receitas, enfim. Tudo dá para fazer de forma saudável, tudo. Obviamente que no mercado e comprar um pacote pronto é mais fácil, mas é mais caro também em todos os sentidos. É mais caro para a sua saúde, para o seu bolso. E lá no futuro, né, o preço vai vir em dobro. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que ninguém tem mais dúvidas, não, né? Deixa eu ver aqui se alguém colocou algum comentário, alguma pergunta. Ficou alguma coisa que vocês não entenderam, gente? Eu tentei dar o mais fundamento possível. Só agora que eu vi a Débora falando, fala mais devagar. Eu tentei trazer um fundamento para que vocês entendam. Vocês precisam entender que quando saúde entra, o que é disfuncional sai. Sejam sintomas, sejam doenças, seja gordura, né? Então, o corpo ele só vai queimar gordura se não estiver queimando glicose. Para não queimar glicose, eu não posso consumir glicose. Glicose é açúcar. Açúcar vem de várias formas. Então, basicamente, é isso. Se a insulina estiver alta, tudo vai ficar disfuncional. Insulina não é só um assunto para diabéticos.
mas é um assunto para todos nós. Não consigo tomar sem nada. É prática, Rê. Não tem jeito. Tudo é prática. Na verdade, você precisa mudar o paladar. A gente chama de paladar infantilizado. Não é, isso é uma linguagem, né, da comida de verdade. Quando a gente aprendeu que criança, para ser feliz, tem que comer açúcar, né, gente? Que tristeza isso. Então, desde criança, a gente começa a comer muito açúcar, comer muito açúcar. Daí, quando a gente cresce, a gente não consegue perceber o paladar dos alimentos. Então, a gente acha o café amargo, a gente acha tudo sem graça, mas isso, o jejum vai tratando isso. O jejum trata isso. Então, no começo, começa colocando, diminui, né? Começa colocando ali um pouquinho só. Eu prefiro eritritol, porque ele é zero caloria, zero tudo. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer jejum, eu não queria colocar nada de glicose no meu sangue, nada. Então, eu mudei tudo. Tirei tudo de açúcar que vocês possam imaginar, até das frutas. Porque eu queria zero açúcar mesmo. Mas aí, quando eu ia fazer alguma coisa, eu usava eritritol. O eritritol, ele tem 70% da potência de doce e não muda, não tem calorias. Meu marido iniciou há 2 semanas, eu estou na esperança de ficar bom da gota. Com certeza, Gi, com certeza vai curar. Só continuar. Obrigada, Valdina, um grande beijo. O paladar da criança é verdade, é o mais puro que tem. No começo é ruim, depois de uma semana fica fácil, é verdade. E tentar mudar, Rê, porque assim, ó, quando a gente consome muitos produtinhos e, tipo, uma coisa que eu sempre falo para as meninas na consultoria, não adianta a gente sair de um estilo de vida e só mudar os ingredientes e entrar fazendo da mesma forma no outro. A gente tem que mudar o estilo de pensamento. Então, assim, não adianta eu parar de comer a farinha e o açúcar e comer a farinha de amêndoas e o eritritol. Preciso mudar a forma, o meu comportamento. Mas para isso é um processo. No começo a gente precisa de algumas receitinhas, mas depois você vai ver que nem precisa mais disso, porque o paladar ele realmente vai mudando. E tenta usar o eritritol. Eu gosto do eritritol. Raramente eu uso, mais para fazer alguma receita às vezes, mas depois você vai ver que nem o eritritol, às vezes você precisa mais. Mas quando você muda esse hábito, né, o jejum, ele vai te trazendo isso. Bom, é isso. Ninguém mais tem nada mais a dizer. Lícia quer participar, falar alguma coisa? O Mateu parou de mamar. Lídia, Vida Nova, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Por nada, gente. A minha intenção, na verdade, é trazer aquilo que, para mim, um dia foi difícil, porque eu procurei ajuda na época e, assim, eu tive que ir por conta. Então, tudo que eu aprendi foi realmente buscando, vivendo, estudando. Estudo muito, muito mesmo. Faço cursos atualmente para aprender cada vez mais. E compartilhar isso é porque um dia eu fui liberta e, para mim, assim, a gente precisa de conhecimento para ser liberta. Então, não tem outra forma. E quem tiver interesse de fazer consultoria, eu fico 30 dias com a pessoa, aí ensino tudo, falo tudo, vou auxiliando nas receitas, vou auxiliando no dia a dia, olha, melhora isso, melhora aquilo. Atualmente eu tô com, acho que 14 pessoas, ou 12, agora eu não lembro. Mas tanto homem quanto mulher. E uma coisa boa é que os homens, cara, as mulheres ficam até com raiva, mas eles perdem muito mais rápido. Tem um cliente meu que ele tá há 8 dias, Thiago, ele não tá mais aqui, ele tava na primeira. E ele perdeu já em 8 dias 4,5 quilos, se eu não me engano. É absurdo, é ridículo. São uns ridículos. Mas é porque a gente é mulher, né? Tem toda a questão dos órgãos reprodutivos ali, então precisa de mais gordurinha. Oli, esse seu ok é quero ou não quero? Não entendi. Mas então, isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês... Por nada, Samara, um grande beijo, amor. Continua, só continua. Você vai ver que é só o começo.
E eu vou encerrar então por aqui. A Lilian, quero. Tá, vou botar a Lilian aqui só para ela compartilhar um pouquinho. Quero saber sobre a consultoria, Vivi. Me manda um WhatsApp. Eu vou mandar, vou deixar meu WhatsApp salvo aqui para quem tiver interesse. Olha ela. Olá. Olha ela. Oi, Mateu. Mateu, gente, a criança mais saudável dessa terra. Acho que tá dando eco, né, quando eu falo. Deve ser o meu celular. Certeza, cara. Não sei se é o meu. Eu preciso entender como funciona o meu celular. No sol, a gente fica no sol. Eu tô ouvindo o meu eco. Ali, vai ter que ser assim. Não sei por que isso acontece. Então, quinta cola. Mamãe? Quinta cola. Já vai. Vai ter que ser assim, Li. Manda bala e... Não, eu só queria, assim, falar porque já tinha um bom tempo que eu fazia jejum, né? Mas o meu jejum não era jejum inteligente, né? Falando aqui, tá? Eu não gostava de comer para treinar, então eu já estava fazendo e não sabia. Só que quando eu comecei começou a gostar, eu comecei a colocar em prática. E realmente tudo mudou. De lá para cá eu realmente comecei a fazer o jejum da maneira certa, né? Faz pouco tempo que eu comecei a fazer a low carb direitinho, que eu tava fazendo, o jejum, mas eu não fazia low carb. E aí eu ficava com muito sono, muito cansada, né? Não dava muito certo. Por favor. O Matheus quer participar. E aí, de uns tempos pra cá, principalmente agora na quarentena, que eu tô com disponibilidade para cozinhar, né? Eu tô fazendo muito mais certinho e tem me dado muito resultado. O Marcos está emagrecendo bastante, eu tô muito feliz com isso. E eu sei que de dezembro pra cá ele perdeu 10 quilos, mas eu não sei em que momento, porque a gente não pesou, a gente não mediu nem nada. Eu só sei que ele perdeu porque ele tinha se pesado em dezembro, que ele foi doar sangue. E aí ele se pesou recentemente e o moço que pesou ele lá, quando ele foi doar sangue, falou pra ele que tava uma diferença de 10 quilos. E tudo com jejum. Então, assim, eu fiz também, né, o curso da Vivi, eu indico muito, muito, muito para todo mundo, porque, cara, informação, é isso que você falou, informação liberta. É fazer e fazer da maneira certa. E tô conseguindo atingir os meus objetivos. No físico, né, que eu nunca conseguia. Fica de pé aí pra gente te ver. Eu tô com a roupa de treino. Ai, não sei se dá pra ver porque eu tô no sol. Ridícula. E treinando em casa, né? Tô treinando em casa. Tem que treinar. Mas, não adianta. Eu já treinei muitos anos sem ver resultado porque eu não comia direito. Então, não adianta nada. Isso, seria só dar o meu... só fazer da forma certa. Exatamente. Então tá, amor, obrigada, viu? Só continua. E o Marcos tá só no caminho. Tá. Todo mundo tem falado pra ele e ele tá super feliz com isso, né? Ele tá vendo o resultado e assim, as pessoas estão comentando que ele tá emagrecendo e tal, e aí ele fica super feliz com isso também.
Aí dá um ânimo, né, pra seguir. Obrigada, Li. Dá um ânimo, é verdade. Um beijão, Li. Beijo. Até Obrigada, breve. Vivi. Um beijo. Gente, e o Matheus, vocês não sabem, o Matheus, ele come muito saudável. A Lilian fez toda a introdução alimentar dele e ele não come açúcar, ele come tudo direitinho. Eu falo que é a criança mais saudável que existe. Olha, eu não sei, eu vou aprender a fazer essa questão do meu som aqui, que eu não sei que quando as pessoas entram fica dando eco, mas eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo nessa manhã. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais, tá bom? Quem tiver interesse, depois me manda no direct uma mensagem que eu respondo, quem tiver dúvidas, mas é muito bom, só falo isso para vocês. Só temos conquistado e atingido bons resultados em todos os sentidos. Saúde entra, sintomas e gordura saem, tá bom? Um grande beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Vai com o que tem, mas vai. Beijos.